E aí, já pensou em ganhar muito dinheiro com um canal de corte igual esse daqui que você está assistindo? No primeiro link da descrição temos um aulão para você que quer começar um canal de cortes e faturar muito aqui na internet. Também teremos planilhas que irão te ajudar na hora de organizar a produção do seu canal. Tá esperando o quê? O uso de rede social predispõe as pessoas a ter sintomas de depressão, pelo menos. Eu sei de pelo menos um estudo que mostra uma relação de causa e consequência. A pessoa usar e ter uma incidência maior de depressão. Agora, os motivos para isso podem ser inúmeros. Se é um produtor de conteúdo como nós, olha eu me colocando no pacote aqui, né? Se é um produtor, você tem toda aquela questão de estresse. Se é uma pessoa que está fazendo uso passivo, você tem a questão de comparação, pô. E nas redes sociais você tem muito isso. As pessoas mostram, é uma seleção, né? Elas mostram os sucessos, as coisas boas. Então as redes sociais, a gente não pode negar isso, elas criaram uma distorção de como as pessoas estão vendo o mundo ali, né? Ou até vendo a si próprias, né? Com filtros Ou o até tempo mesmo todo. vendo a si próprias, né? Ou como elas veem em relação às outras pessoas, né? Agora, essa questão do youtuber é uma questão interessante. Pô, a pessoa tem muito dinheiro, aquela questão, né? Por que a pessoa que tem muito dinheiro e fama, ela não tá feliz, ou tá mal, tá deprimida? Não só youtubers, no mercado financeiro eu conheço um pessoal que tem a vida toda resolvida e o cara é triste. Eu atendo muita gente que é não só com muito dinheiro, mas também com muita fama e que deprimiu. Muito comum chegar na minha clínica para eu atender, porque o pessoal acaba me conhecendo nos podcasts e vem me procurar. E o que a gente sabe hoje, tem uma pesquisadora chamada Nancy Adler, se não me engano ela é de Harvard. Ela fez uma série de trabalhos gigantescos sobre pessoas com... Na verdade, quando você vai estudar dinheiro e saúde mental, você não necessariamente olha para o dinheiro, você olha para uma coisa que chamam de status socioeconômico, que é basicamente um conjunto de coisas que o dinheiro pode te fornecer. O que a gente sabe hoje, status socioeconômico alto, você ter uma boa escola, você ter uma boa moradia, ter segurança, ter encanamento, etc. Isso é bom para a saúde mental, afinal de contas, se você viver num lugar perigoso, imprevisível, etc., violento, isso gera um estresse que pode predispor a algum quadro. Agora, o que a Adler mostrou é que se você se sente pobre, mesmo sendo rico, você pode ter os mesmos efeitos maléficos de ser pobre. Então, a comparação com o outro, Se você tem 1 milhão no meio de pessoas com 100 milhões, você é rico, teoricamente. Mas se você se sentir pobre, por conta da comparação, você pode ter os mesmos efeitos fisiológicos e psicológicos de uma pessoa com baixo status E o socioeconômico. inverso é verdadeiro também. E o inverso, exatamente. Se você se tiver sentir rico, né? Se você se sentir bem, se um bem-estar subjetivo alto, realizado, cara, você gera aquela sensação no seu corpo responde aquilo. E apoio social, mesma coisa, né? Apoio Você social. pode ter 1 milhão de seguidores e um monte de fã. Se você se sente sozinho, você vai ter um efeito... O seu cérebro está entendendo que você está sozinho. E muda a química do cérebro e é um estresse, né? É um estresse que se manter crônico, você pode cair num quadro desse de depressão. E aí, assim, agora tem muita coisa que é subjetiva, né? Por que a pessoa se sente sozinha tendo 1 milhão de fãs, sei lá? Depende muito como que ela vê a relação dela com outras pessoas, né? Pô, se eu precisar de ajuda, será que eu vou ter alguém para conversar de forma íntima? Às vezes a pessoa não tem, né? Apesar de ter um monte de fã. E tem isso, essa questão do propósito, ela... É uma faca de dois gumes, né? Por um lado, as pessoas também não podem se perder procurando um grande propósito, porque às vezes você não vai ter um grande propósito a vida inteira, né? Às vezes o seu grande propósito deveria ser simplesmente alcançar o equilíbrio. Uma vida equilibrada, tendo tudo que é o básico que a gente já falou aqui. Como é que você tem uma rotina legal, pessoas próximas, queridas, você faz exercício físico com alguma regularidade, está funcionando bem? Pô, isso aí é a base da saúde, né? E às vezes a pessoa ela entra e essa questão do dinheiro, ela tem um ponto importante que é um dos maiores motivadores. Eu tenho um conhecido que sempre comenta assim, que o dinheiro é o maior elogio... Como é que é? Elogio mais É o sincero. elogio mais sincero. E faz muito sentido. Todas as pesquisas que estudam motivação, elas usam dinheiro. A pessoa às vezes entra num loop, né? Ela está fazendo alguma coisa que dá dinheiro, aquilo é recompensador, e ela sem perceber, ela funila a vida dela para aquilo ali. Todo o resto perde um pouco o valor, aí na hora que você alcança lá o valor que você queria, e agora? O que eu vou fazer agora da minha vida? E ela nem percebeu que ela não cultivou relação com outras pessoas, que ela não cultivou uma vida relativamente saudável, como a gente acabou de falar. E aí, bom, isso aí pode predispor a pessoa a entrar nesse quadro, né? Apesar de ser famosa e rica, ela não está bem, não está funcionando bem. O dinheiro, do ponto de vista de saúde mental, ele não prediz boa saúde mental. Agora, a forma que você lida com o dinheiro, sim. É claro que você ter dinheiro te dá uma certa caixa de ferramentas para você ter um bom médico, ter um bom acompanhamento, etc. Inclusive do ponto de vista orgânico. Né? Ter a possibilidade de dizer não, trabalhar menos, dormir melhor, sei lá, fazer um monte de coisa. Agora, não significa que você ter dinheiro, você vai ter saúde mental em dia. Isso nem de longe é verdade. Se a gente for pegar
é que era um objetivo mais subjetivo, assim. Tem um estudo do Daniel Kahneman, que ele ganhou um prêmio Nobel pela pesquisa dele em finanças comportamentais, onde ele queria encontrar até que quantia o dinheiro traria mais felicidade. E aí felicidade é subjetivo. Esse Né? estudo é legal O que é pra caramba. felicidade? Depende de uma pessoa para outra. Mas ele fez a pesquisa nos Estados Unidos e ele chegou à conclusão que $1 a mais era mais felicidade até, na época, um patamar de $75 mil. Depois ano. ele via que a curva... Por ano. Depois ele via que a curva ela se estabilizava e cada dólar gerava só pequenos ganhos marginais decrescentes, cada vez menores até um ponto que não tinha mais ganho. E alguns falaram que a curva tenderia a se inverter até a partir de uma certa quantia, porque traz mais preocupação. Porque uma coisa é, você tem dinheiro, você pode morar num local melhor e ter menos preocupação com segurança. Mas depois de um certo patamar, por ter muito dinheiro, você passa a ter mais preocupação com segurança, por exemplo. Então eles falavam que poderia ser negativo no final das contas. Só que eu acho que no caso desse pessoal de internet que a gente citou, e eu citei isso porque eu me preocupo com a gente. Será que um dia a gente vai ser afetado por essa ferramenta que ajudou a moldar a nossa vida e levar para objetivos que a gente nem sabia que seriam possíveis? Esse pessoal tinha dinheiro, mas eu acho que é essa questão do comportamento de rede de ter que lidar com muita gente ao mesmo tempo. Porque eu vejo, de vez em quando, aqueles cancelamentos, linchamentos virtuais, e eu fico pensando em como isso era impossível no passado. Não tinha como você, no passado, ser odiado por 5 mil pessoas ao mesmo tempo. Tipo o pessoal metendo pau em mim aqui no Exatamente, no não chat. dava, Mas não eu dava. tô tranquila, porque eu tenho a minha saúde mental. Você em morava dia, numa né, aldeia com 100 pessoas, então você ia ser odiado por umas 100 pessoas e acabar saindo de lá, porque tinha um risco físico nisso também. Agora não, na internet o risco físico é 0. Mas tem um risco mental de 5 mil pessoas estarem falando mal de você o dia inteiro, às vezes. Que pro E cérebro acontece, é né? praticamente a mesma coisa que o dano físico, né? Se ativa as mesmas áreas, é realmente muito dano social, né? Mas vocês dois têm muitos protetores. Vocês praticam se é que é verdade o que vocês mostram no Instagram, Porra, né? a gente tá mostrando lá. Vocês têm uma rotina bonitinha, o horário que vocês acordam e dormem, Estudam a alimentação também. de vocês, a questão do exercício físico. Isso tudo protege contra possíveis estressores, apesar de que um cancelamento é como o Bruno falou, é um negócio assim, fora do natural, né? Realmente é um isolamento social numa escala que nunca existiu antes, né? Eu não sei o que é isso e não quero nunca passar por isso. Quando aparece um hater, eu já fico mal. Quando aparece alguém me xinga, eu fico, putz, cara, me xinga, por que a pessoa me odeia? Imagina milhares. Então, e é uma coisa que eu imagino vocês, talvez, o Wesley também, agora que já tá grandão, você meio que aprende a lidar também, A né? gente aprende. Você no início deve ficar pior, é aquela história da zona de conforto. A gente tem a capacidade de aprender tudo, inclusive a lidar com as próprias emoções. Você tem um monte de gente te odiando, você, cara, o que tá rolando, bicho? Aí com o tempo você começa a amadurecer aquilo. Não, isso aqui não é o fim do mundo. Você passa uma vez, vê que tá vivo ainda. Passa outra vez, fala, não. Aí chega uma hora que fala assim, beleza, né? Se eu estivesse vendo no chat o pessoal me xingando aqui, eu acho que eu já ia ficar todo xoxo. Não, gente, eu não vou falar mais nada. Não, Olhar o desculpa. chat é só desgosto. Eu Porque ia o cara ficar que mal. gosta do episódio, ele tá concentrado Isso, ele ouvindo. não tá escrevendo. Exato. O cara que tá escrevendo não tá gostando de algo que ele escreve pra reclamar. Então, olhar o chat é só desgosto. E o chat não sabe o que quer também. Você citou o episódio com o Clóvis. Pô, adorei o episódio com ele, né? Foi incrível. Sensacional. Ele começou a falar e ele entrou num looping. looping assim, ele falou uns 15 minutos direto, eu não quis interromper. Aí eu fui olhar o chat por curiosidade. Péssima ideia. Olhei lá, tinha um cara comentando. É um podcast ou uma palestra? Aí logo depois a Malu aproveitou uma pausa do Clóvis e entrou, e depois eu falei alguma coisa. Aí foi olhar o chat de novo. Tô interrompendo o Porra, cara. interromperam o cara. A Malu interrompe pra caralho. Não sei o quê. E só um Não deixa o parênteses podcast falar. Só um parênteses do Clóvis, o cara foi assaltado, né, velho? No dia antes. Cara, Foi. eu não, E ele isso é estoico. sensacional, velho. Eu acho ele muito foda. Ele é um cara incrível. Eu não muito sabia foda. o que era estoicismo até esse episódio. Eu Ah, assisti, é. porque eu sempre Muito ouvi vocês falando estoicismo. O que é Aposto que as estoicismo? minhas perguntas ajudaram você Cara, a entender. muito foda. Ajudaram. Provavelmente. Clóvis, eu te amo, É cara. basicamente resiliência, né? Na É psicologia além de neurociência. resiliência, porque a resiliência é você voltar ao estado natural quando submetido a uma determinada pressão, um termo emprestado da física. O Clóvis, ele é antifrágil. Eu ia falar isso. O Ele é um cara estoicismo que é ele é isso. machucado e volta mais forte. Você melhora. Não é resiliência. Ah, sim, entendi. Você Ah, volta é um mais aprendizado, forte. né? Você volta melhor. É tipo você dar um dano no músculo pra ele crescer. O corpo humano até certo ponto é antifrágil. Você Exato. faz Legal. musculação, você danifica as Aham. fibras, fica mais Isso, forte. Mas exato. até certo ponto, né? Porque a gente não O consegue cérebro é a resistir a mesma tudo. coisa. Isso. Até certo ponto também. Yeah.